Bom dia, quinta-feira. Bom dia, meu povo. Espero que estejam bem. Hoje, 19 de março, e vamos com o nosso tarô do dia. Ótimo dia para a gente iniciar, confiar, sentir, fazer aquilo que já estamos sentindo para fazer há muito tempo. E hoje a vida nos dando, assim, um peteleco. Esperando o barulho. Um peteleco e um empurrão para que a gente vá para a vida com força, com confiança. 19 a gente forma o número 1. Número do ano, então a gente traz também os aspectos da individualidade, daquilo que o nosso ser precisa, da independência, do eu quero, eu posso, eu consigo, né? A criação, a explosão aí de fazer, de fecundar alguma coisa realmente que deixe o nosso legado, tá bom? Simbora! Signos do dia. Escorpião, já saindo aqui. Escorpião, Capricórnio, Áries, Peixe, estava sumido por aqui. Escorpião, Capricórnio, Áries, Peixes, alguém de Peixe se conectou. Gêmeos, alguém ou alguém. Libra, Touro, tem mais um. Aquário. Então a gente traz essa primeira situação com Escorpião, Capricórnio, Áries, Peixes, Gêmeos, Libra, Touro e Aquário. Qual que é a energia central do nosso dia de hoje? Vou tirar logo duas cartas e aí depois eu vou interpretando. Eita, a gente sai num período aqui de inverno. E esse período de inverno ele está sendo necessário para muita reflexão, sabe? Aquela sensação que eu falei ontem, que muita gente estava falando comigo que nada acontece. Bom, aquele período que nada acontece, aquele período onde tudo está frio, onde aquele inverno está sendo rigoroso. Em culturas nórdicas, né, quando chegava aquele inverno rigoroso, era um convite a as coisas esfriarem, o respeito ao tempo daquele inverno. A discrição, a conservação da tua energia, né? E o que a gente faz quando estamos nesse inverno? A gente busca aí conhecimento. Então, para quem quer estudar e está nesse período sentindo que nada acontece, está super favorável, tá? Vocês, quando acabarem esse inverno, aqui da Storyteller tem um caderno aqui com uma chave e uma pena para vocês escreverem uma nova história. Será que não é o momento de escrever uma nova história nesse exato momento? Né? Essa carta, não obstante, né, os números das cartas nunca são por acaso, independente da pessoa ter ido colocar lá, enfim, estava recebendo um download intuitivo para ser aquela carta, aquele número. A gente traz o número 17 nessa carta. E 17 é um número de manifestação, né? 17 a gente forma o 8. E aqui é para você escrever as coisas que você quer manifestar. Aproveite, porque até os períodos onde nada acontece são períodos para que a gente fortaleça mais a nossa espiritualidade, né? As pessoas, às vezes, porque não estão acontecendo nada, se afastam da espiritualidade. Aí aqui a gente não pode deixar a peteca cair, a gente precisa estar mesmo com a nossa guiança, porque eles estarão ali amparando, tudo certo. Ainda que a gente não esteja achando tudo certo, ok? A gente traz a roda da fortuna, é um período extremamente importante. Por quê? Extremamente importante. A gente traz um dos nossos arcanos do ano. Eu falo do mago, inclusive, que é da semana, e hoje eu falei, né, na energia da semana. Se você não viu, vê lá, tá nos destaques, tá? Tem a data certinha. E a gente traz a roda da fortuna. A roda da fortuna também é o número 10, é aquele que vai nos impulsionar para alguma coisa. A roda da fortuna, a gente fala da imprevisibilidade da vida, a gente fala de altos e baixos, a gente fala que um momento a gente está em cima e outro momento a gente está em baixa mesmo. Porém, esse momento de baixa, talvez você nunca tenha tido ele na sua vida. Tendo em vista que agora parece que o chamado está mais forte. Mas por que está mais forte? Se você viu a minha leitura de 2026, você vai saber por que está mais forte. Porque é um ano de chamado da alma. E chamado da alma nem sempre é fácil a gente escutar. Porque o nosso ego quer ficar apegado a determinados padrões, a determinadas questões da sociedade, etc. E a gente precisa romper os padrões, tá? Então a gente traz aqui o arcano da morte.
E aí eu trago esse arcano da morte aqui, e o arcano da morte ele está simbolizando que esse período está finalizando. Você pode estar sendo interminável para você, mas está finalizando. E aproveite para escrever uma nova história, aproveite esse nada acontecendo, aproveite esse inverno acontecendo. Um exemplo, se você está desempregado, não está fazendo nada, etc. Para escrever um projeto novo, para fazer algo novo para você. Não adianta você ficar só pensando e esperando algo cair do céu. Quando você faz isso, você abre, o universo ele se abre para possibilidades. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Faça. Você só vai saber. No máximo ali você vai ganhar experiência, né? Eu contei uma história lá na leitura de março, né? Eu contei uma história que o caminho me levou para fazer uma das minhas carreiras, foi carreira acadêmica, que durou muito tempo, por conta de uma loja, né? Então, a gente não sabe os planos de Deus, então a gente precisa realmente confiar, é a única alternativa que a gente tem, tá? Eu trago aqui provações, eu trago um 7 de paus, e o 7 de paus fala de provações, fala da sua posição sendo questionada, mas eu vejo muito a sua posição sendo questionada, não por outras pessoas, mas por você. É uma energia lenta, você já está trabalhando nisso há muito tempo. O Cavaleiro de Ouros, engraçado que eu dei esse exemplo ontem conversando com uma pessoa que também joga tarô, né? Então, muitos de nós estamos passando por esse momento de transição, né? Sobretudo quem escolheu transição de carreira, etc. E está tudo certo. Tá? Ainda que seja difícil a gente internalizar, ainda que seja difícil a gente entender, mas a gente está aqui com o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele não quer nada com pressa, sabe por quê? Porque o que vem com qualidade, entendem? E vocês já semearam aqui, ó. Então, não tem jeito, tá? Vai colher. Semeou, vai colher. Não tem jeito. Tá? Então, aguardem, as coisas vão acontecer. E vocês estão, talvez, aí, exercitando ainda mais que é o conhecimento, é a sabedoria. A grande sacerdotisa, ela faz ali da sua intuição um mecanismo de autoconhecimento, de conhecimento. Então, está muito favorável para você estudar espiritualidade. Outro dia eu vi uma taróloga que eu gosto, né? No YouTube sigo pouquíssimas, acho que eu sigo 3 no máximo. É uma pessoa que eu gosto, extremamente conectada, e ela falou assim: gente, faça uma consulta de tarô, não precisa ser comigo, né, com a pessoa da sua confiança, mas faça algo, né? Por exemplo, eu lancei as leituras das runas nórdicas, que vai falar um pouco dessa ancestralidade. Muita gente está passando por isso, inclusive por karmas ancestrais, etc. Então, para a gente fuçar, vai estudar uma coisa nova com relação também a conhecimento. Isso aqui é conhecimento e sabedoria, então você não vai desperdiçar nunca, mesmo que você tenha entrado no curso, mesmo que você vai fazer algo, tá bom? Essa é a primeira situação. Muito bom. Então, o conselho que eu dou para essa situação, antes de tirar aqui, é assim: busquem alguma coisa nova para vocês lerem, aí aquilo começa, gente, a invadir. Vão ler, para de ficar na rede social, na vida dos outros, né? Faz isso, vai ler. Ou então, segue páginas que tenham conteúdo que favoreçam o teu mindset. Tem muito disso também, sabe? Não somente meme, mas vai ler alguma coisa, pega um livro, vai estudar. Essas coisas assim, tá bom? Então, vamos lá. A segunda situação, a gente traz Áries de novo, a gente traz Gêmeos, a gente traz Libra, Escorpião, Leão, Touro, Sagitário e Peixes. Olha, Peixes anda um tempo sumido, aí quando aparece a gente está em 2 situações. Então, Áries, Gêmeos, Libra, Escorpião, Leão, Touro, Sagitário e Peixes. Simbora, energia central. Olha só, eu tô vendo vocês aqui no movimento de transformação. E esse movimento de transformação tem muita coisa mudando na vida de vocês, sobretudo com relação a questões de relações, inclusive sociais, tá? Mas eu vejo aqui uma regeneração espiritual, eu vejo aqui uma transformação e eu vejo a finalização. Essa finalização vai trazer um certo progresso. Vamos de oráculo, olha, The Power of Purpose, ou seja, o poder do propósito. Tô falando para vocês que tem uma pegada de chamada de chamado da alma, e é por isso que está sendo tão difícil, porque estamos sendo chamados para compreendermos aquilo de fato que nós queremos, e quando a gente está sendo chamado para compreender aquilo que a gente quer, é muito mais difícil, porque sempre a Matrix vai querer nos puxar para baixo, para dentro do sistema.
Quem não viu meu texto do bambu, foi exatamente aquilo que eu senti de escrever naquele domingo. E vai no meu feed que tá lá. Então, esse texto do bambu é um texto que, de fato, eu vou falar pra vocês, veio da minha alma, assim, porque ontem eu falei assim, tô segurando a mão de vocês, segurei a minha também, porque é um movimento coletivo, né, de dizer assim, ei, é isso mesmo que você quer, que a gente induziu a tudo isso, mas agora eu quero ver se você dá conta do recado mesmo, né, então, é um período muito importante, mas vocês precisam entender o poder do propósito, vocês vão se libertar. Olha o cavalo. O cavalo a gente vai trazer liberdade, a gente vai trazer uma profundidade, o animal traz uma profundidade absurda, né? Quando você olha para o cavalo, você já vê um misto de poder pessoal, de força e de liberdade também, tá? Então, é o período de reflexão. O eremita, ele vai para o topo da montanha. O eremita, ele se isola. Então, eu vejo muitos de vocês aqui em isolamento. Não tô querendo socializar muito, etc, etc. Tá tudo certo, tá? Não quero socializar, não tô afim, tô quieto, tô quieta. Vou ficar. Por quê? Porque há um movimento relacionado ao propósito de vocês. Esse movimento ele vai chegar ao fim em algum momento, óbvio. Porque vocês, dentro desse movimento, é que vocês ganham força para recuperar jovialidade, vitalidade, alegria, êxtase, amadurecimento, porque eu trago aqui o Pajem de Copas, tá? Inclusive emocional. Muita gente aqui necessitando de amadurecimento emocional, não tá precisando se recolher para enxergar as coisas. Olha o sol, não vou trazer o sol aqui somente com brilho, com prosperidade, etc. É para enxergar, é para desnudar, é para descortinar aquilo que precisa ser visto, tá? Vocês podem estar tendo resistências, eu posso estar vendo aqui pessoas que se afastaram de outras pessoas por conta de brigas, de disputas, de energia que não tá batendo mais, tá tudo certo. E você, apesar de estar no eremita, você está fazendo movimentos, ou seja, você não está parado. Avalie tudo aquilo que você construiu, tá? O 4 de paus aqui é uma celebração, a celebração é profissional, mas eu não estou sentindo aqui que vocês vão celebrar, etc. Não estou sentindo isso, estou sentindo que você não já celebrou até agora, você já não está fazendo suas coisas até agora, então agora você não para, você continua fazendo os movimentos. E vem movimento rápido, viu, gente? Aqui tem gente que está fazendo a coisa acontecer, mas ao mesmo tempo, dentro do isolamento, está fazendo a coisa acontecer. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque vocês não estão deixando a energia de vocês, outras pessoas entrarem, outras pessoas se intrometerem na vida de vocês. A decisão é de vocês. Então, que continuem, sabe? Se não tem ninguém sabendo nada da sua vida, isso é melhor. Porque vai ter um momento de você aparecer de novo. É mais ou menos isso. Então, aqui tá pedindo muito recolhimento, nada de muita amostração aí, tá? Vamos pro próximo. Vamos lá, última situação. Capricórnio. Escorpião, rank número 1 hoje, hein? Sagitário, Touro. Leão. Leitura altamente reflexiva. Áries, Libra e Câncer. Então a gente traz Capricórnio, Escorpião, Sagitário, Touro, Leão, Áries, Libra e Câncer. Qual a energia central? Áries também dominando tudo esses dias. Capricórnio, vai saindo muito. Urus, vocês estão precisando recuperar a vitalidade de vocês. Como é que vocês vão recuperar a vitalidade? Como que eu faço? O Auroch, que é esse touro aqui, é uma espécie de búfalo, né? Não existe mais, enfim. Já foi extinto, mas ele era símbolo de vitalidade para as culturas nórdicas, tá? E aqui a gente traz a recuperação da vitalidade. Mas como é que você traz? Como é que você vai recuperar a sua vitalidade? Tem uma questão aqui pedindo o espiritual, tá? Pedindo união com o espiritual. Tem algo que vocês vão se libertar. Tem términos e começos aqui. Mas tem uma potência dentro de vocês, desse búfalo, que vocês têm que fazer o peito emergir. Eu vejo pessoas aqui muito apegadas a alguma coisa, tá? Apegada a ideias, a coisinhas, enfim. E isso está tirando a vitalidade de vocês. O universo, ele tem infinitas possibilidades. Tem uma cliente que detesta que eu faleça. Imagina. Falei, pior se fosse uma só. Ainda bem que tem diversas, né, possibilidades. Mas pense, a pessoa me dizer isso, fala, pelo amor de Deus, gente. Infinitas possibilidades. Aqui a gente tem estrelas símbolo de esperança e de proteção divina. Só que vocês precisam confiar nessa bússola aqui.
Vocês não sabem onde vai dar. E eu vou falar pra vocês. Isso aqui, tem uma bússola aqui que está sendo guiada pelas tempestades, pela maré. E vocês precisam deixar o barco levar. Não adianta vocês ficarem lutando, o barco ele vai virar. Então o simbolismo é mais ou menos esse, tá? Tem algo aqui embaixo que está levando vocês a um novo lugar. Esse lugar vocês não sabem onde é, mas é um lugar altamente enaltecido pela espiritualidade. É mais ou menos isso. Ok, a gente traz aqui um lugar que vai trazer muita satisfação, um 9 de copas. Um lugar onde vocês vão materializar. As coisas vão acontecer, Deus vai botar umas coisinhas. Ó, tem um 9 e 1, eita, todo cheio de simbolismo essa leitura. É o final de uma jornada, e o final da jornada nem sempre é fácil, né? O arcano do mundo. O arcano do mundo é quando a gente concluiu a nossa jornada do herói, tá? A gente começa com o louco e termina com o mundo. Eu tenho 9 e 1 aqui. Então eu tenho a finalização de algo e vai trazer muita satisfação para vocês. Mas o universo está trabalhando com o fim das possibilidades. Eu sinto a espiritualidade de vocês trabalhando para trazer. Olha aqui. Aqui é a mão de Deus. Conseguem ver? Não sei. É a mão de Deus trazendo uma moeda muito grande. Ou seja, tem um potencial de materialização. Tá? Mas o mundo está aqui. O mundo, eu vejo aqui para muitas pessoas... inclusive uma jornada que vai levar para um outro lugar. E esse outro lugar pode ser mudança de casa, de país, de estado, pode ser um lugar geográfico mesmo, ou pode ser um lugar do seu coração. Vai ser um outro lugar que vai ser o do seu coração, e pode ser mudança geográfica e vai trazer mudanças para o seu coração também, tá? Mas, enfim, o arcano do louco, ele é um arcano extremamente forte, ó. Ou do louco não, perdão, do mundo, é um arcano extremamente forte. O mundo, ele é extremamente forte. O meu arcano do ano passado, eu acho que ainda trago um pouco desses resquícios e já adentrei no sol também, que esse ano foi do sol. É onde a gente enxerga tudo, de fato. Mas o mundo aí está assim, ai meu Deus, sai do louco pro mundo, que coisa boa. Mentira, gente. Quem saiu com o arcano do mundo na minha mandala, se prepara que vem chumbo aí. Por quê? São as últimas provações para você concluir a jornada. É isso mesmo que você quer, é mais ou menos isso. Tá? Mas eu trago aqui esses aspectos. Quem falar, o mundo é delicioso, que sai voando, arcano do mundo. Não é tão delicioso assim, não. Vem muitas provações. E as pessoas nem têm ideia. Aqui tá pedindo, ó, continue, vai, persiste. Cavaleiro de Espadas, continua com teu mindset lá na frente, vai conseguir. Vai ser fácil ou não vai ser fácil? Mas vem oportunidades boas no caminho, tá? Love is in the air. Então vamos lá. Amor, uau, para Câncer. Sejam casados, solteiros ou ficantes, tá? Você pega a mensagem e aplica para a tua vida. Primeiro, alguns podem estar em processo de separação, ou estão pensando em se separar, ou estão separados de algo que venha trazer também questões de propósito, mas aqui tá pedindo, tá na hora de você exercitar o seu auto-amor. A guiança me diz aqui, ó, muita gente de Câncer que não se ama o suficiente. E aí deposita expectativas em outra pessoa, tá? Alguns estão se separando mesmo. Enfim, se você está se separando, quer conselhos, faz a leitura particular. Sagitário, Escorpião já está aqui. Vamos lá, Sagita. Muito em breve vocês vão ter clareza do que vocês querem. E aí é que as coisas acontecem. Porque por enquanto vocês estão focados em uma coisa só. Parece que vocês têm que enxergar além. Porque tem um amor verdadeiro para vocês. Então, para a gente passar pelo amor verdadeiro, a gente tem que ir pelos falsos, né? Primeiro, a gente entender o que a gente quer, natural. Escorpião. Romantic feelings, ou seja, sentimentos românticos. Aqui fala que tem sentimentos aqui em relação à vida amorosa que vocês precisam explorar, tá? Se você tá solteiro sozinho, sem ninguém, se você tá com alguém, eu vejo que você está amando. Mas tem coisas que vocês precisam dar uma explorada com relação a questões do amor. Libra. Libere seu ex. Sempre está voltando. Libra tá saindo isso aqui direto.
Energia está voltando o tempo todo. Tem que limpar essa energia. Muita atenção a isso. Mas claro que isso, eu vi que estava querendo falar mais alguma coisa, mas não. Vamos lá. Áries. Olha só. Você está com um magnetismo muito alto para atrair pessoas. Agora sim, eu vejo que, como a Áries saiu muito na outra energia, né, nas outras energias que eu tirei do dia, muita atenção à energia que você está, porque você está com magnetismo, mas quando eu falei do momento de introspecção, etc., talvez seja para você recuperar esse magnetismo dentro de você, tá? Tem mais um aqui para sair, que é Gêmeos. O tempo divino está trabalhando na vida amorosa, então confie, tá? O divino, Deus, está trabalhando aí. E aí, meus, tem um anjo aqui trabalhando para vocês, ó. Seja tão divino trabalhando para vocês, na vida amorosa de vocês, confiem. Seja dentro do seu relacionamento, ai, mas não tem um relacionamento, mas fica naquele eu quero, como diz o professor Leopoldo, mamãe. Toda hora é porque eu quero, aí vocês vão acabam que vamos jogar isso aqui para você dar conta aí, distrai um pouquinho, e aí muitas vezes não vem a pessoa certa. Utilizem os conselhos do dia de hoje, de recolhimento, de sabedoria, de conhecimento, do que ficar nessa energia da ansiedade para querer uma pessoa. Bom, gente, eu desejo uma quinta-feira maravilhosa para vocês, de paz, de luz e de muito amor, e que vocês permitam que o divino, a divindade, que vocês acreditam, né? No que vocês acreditam, nessa força maior, estejam aí gerenciando a vida de vocês. Entreguem, tá bom? Um beijo.